E eu queria trazer um pouco do que a gente viu ao longo desse módulo para vocês e algumas observações que eu acho que vão ser relevantes no dia a dia, no ensino da criança. A gente viu nesse módulo que o nosso comportamento ele está totalmente conectado com o comportamento da criança. O que a gente faz impacta no que ela vai fazer e o que ela faz impacta no que a gente vai fazer. É uma relação contínua, isso acontece o tempo todo. E esse impacto também é um impacto emocional. Então, de repente, o que a criança faz vai impactar em como a gente se sente, e como a gente se sente vai impactar no que a criança faz. A gente aprendeu que a gente precisa observar e estar atento para isso, para como essa conexão ocorre, para que a gente consiga, de repente, estar aumentando os repertórios de responsividade nosso para com a criança. Ou seja, eu atento mais para se ele está olhando para mim, se ele está prestando atenção realmente no que eu estou falando, se ele está feliz, se ele está gostando de uma interação, ou se ele está triste, se ele está chateado, se aquilo não é interessante. E ao mesmo tempo a gente aprendeu como eu posso aumentar a responsividade da criança em relação a mim. Então, que quando eu aumento o contato visual, atender ao nome, atenção compartilhada, imitação, ao seguir a liderança, a gente aprendeu várias estratégias, né, para que a gente consiga ensinar habilidades e comportamentos para a criança que vão aumentar a responsividade dela em relação a mim. Por que esses dois pontos são importantes? Porque responsividade é essa conexão, é eu responder rapidamente em relação ao outro, responder às emoções e às ações do outro de modo positivo, né, de modo prestativo, com agilidade. E isso envolve que tanto a gente tenha repertórios responsivos, quanto também a criança tenha esses repertórios. Então a gente precisa estar fazendo as duas coisas, ensinando isso para elas e observando a gente se isso está ocorrendo e se a gente está tendo isso com elas. Então, ao fazer todos esses ensinos, eu preciso estar vendo, está sendo legal? Está sendo divertido? Ele parece estar gostando? Ele está aqui comigo? Ele está conectado? E observar para essa questão da responsividade, gente, a gente falou muito ao longo do curso como a gente pode ensinar comportamentos legais e apropriados para a criança com isso, mas também pode ser muito bom para a gente diminuir comportamentos inadequados. Em geral, quando eu vou conversar com um pai ou com uma mãe sobre uma questão de um comportamento problema, é muito comum que o pai e a mãe ele consiga identificar o comportamento muito antes dele acontecer. Então ele consegue às vezes identificar aquele iniciozinho da cadeia do que vai acontecer. Ele consegue identificar e de repente esse comportamento o pai e a mãe já sabem. Normalmente quando isso acontece, depois vai acontecer isso, até que tenha o choro, até que tenha uma birra, alguma outra situação. Quando você atenta para isso e você age já nessa hora, você está sendo responsivo. Então, você está sendo responsivo de um jeito que você prevém que o comportamento inadequado venha a acontecer. Então, ser responsivo com a criança também é uma estratégia muito boa de prevenção de comportamentos problemas. Se eu observo que um determinado comportamento problema está vindo, vai acontecer, porque eu já conheço minha criança, eu conheço os pequenos sinais que ela dá, ser responsivo a esses pequenos sinais e agir rápido, agir no momento desse início, ajuda para que não venha a acontecer toda a cadeia. E olha como entra às vezes aquela questão do nosso autoconhecimento, da gente se conhecer nossos sentimentos e emoções. Às vezes acontece do pai pensar, eu vi que ele fez assim, mas ele tinha que continuar fazendo tal coisa, ou então ele tinha que fazer, por exemplo, tomar o banho. Mas se de repente eu conheço, estou atento para as minhas emoções, eu sei que aquele dia foi um dia super difícil, eu estou exausto, aconteceu um monte de coisa no meu trabalho, um monte de coisa complicada, eu tive uma notícia muito ruim, eu vou acabar na hora que ele estiver chorando e cedendo e ele não vai precisar tomar banho? Será que não é melhor responder logo nesse primeiro movimento e nesse primeiro comportamento que não foi inapropriado e eu aproveitar de repente até essa oportunidade para dizer, não quero tomar banho. Você não quer tomar banho? E tudo bem, então não precisa ir. Ou eu perguntar, dependendo da criança, você quer fazer isso depois? E aí eu ensino para a criança a negociar.
ou eu ensino para a criança me dizer que ela não quer algo, mas eu sou responsiva ao que ela quer e com isso eu acabo ensinando para ela comunicação, ensinando para ela a forma adequada dela estar lidando com aquilo e evito que todo comportamento, problema ocorra. Faz sentido isso para vocês? A ideia é, se eu sou responsável para a criança, eu consigo não só ensinar vários comportamentos, como eu consigo prevenir que vários comportamentos inadequados sequer cheguem a acontecer, porque eu agi mais rápido, eu agi antes dele. Quando a gente fala de criança de modo geral, muitas vezes enquanto pais, a gente quer que a criança faça as coisas que a gente quer. Então a gente tem várias instruções e a gente quer que ela faça isso, faça isso, faça isso. É que é importante também que eu ensine a criança a dizer que ela não quer, que eu ensine a criança a negociar, a pedir para ser depois. E eu só vou conseguir ensinar esses repertórios, que são muito relevantes ao longo da vida inteira, se eu aceito, se eu respeito e se eu acato, às vezes, esse não quero, ou esse pode ser depois, ou esse não obrigada. Então, às vezes, a gente quer muito que a criança faça tudo, mas ela não precisa fazer tudo. Nenhuma criança precisa fazer tudo. A gente pode ter flexibilidade e a gente deve ter flexibilidade. Porque ensinar comportamentos de negociação, ensinar a criança a dizer quando algo não está legal, quando ela não deseja algo, também é importante. Claro, ela vai precisar, às vezes, estar em situações onde ela vai fazer algo que não é tão preferido, mas ensiná-la a comunicar para a gente e a gente acatar isso em vários outros momentos é sim importante e é uma forma maravilhosa para que a gente esteja prevenindo o comportamento problema, esteja evitando que ele sequer chegue a acontecer, porque a criança sabe que tem momentos de repente que ela vai ter que fazer, mas tem momentos que ela pode negociar, tem momentos que ela pode dizer que não quer e tudo bem, isso vai ser respeitado, isso vai ser seguido pelos adultos e ela vai desenvolvendo um repertório que inclusive é um repertório de comunicação e social muito importante para a vida dela. Se a criança sabe que toda vez que ela diz não quero ou que ela diz pode ser depois, a gente acaba dizendo não, tem que ser agora, ela vai saber que aquilo nem adianta, aquilo não é uma forma de comunicação funcional. E aí ela vai desenvolver outras estratégias. De repente, falar não quero não funciona, mas e se eu sair jogando coisas, será que vai funcionar? Exato. Então, atentem também para isso, sobre como vocês podem estar sendo responsivos a crianças e evitando que comportamentos inadequados sequer cheguem a ocorrer e ensinando para ela como ela deveria fazer adequadamente neste momento da cadeia, logo no iniciozinho dela. Tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado desse módulo e que ele tenha trazido novas perspectivas, um novo olhar sobre a sua relação com o seu filho. Um beijo e até o próximo módulo.